Que é esse vídeo que eu quero reagir agora, tá? É o vídeo do Jovem de Negócios. E se não existisse Estado? Descubra como seria um mundo anarquista. Esse é o título, né? Isso aqui tem grande chance de ser um gimo poderoso, hein? Gimo poderoso, tá? O vídeo hoje tá há 13 dias na internet, quase 100 mil visualizações. Acho que vale a pena a gente rebater. Bora ver. Quando a gente pensa na ausência de Estado, talvez venha na sua cabeça esse tipo de cena aqui. Mas será que uma sociedade que decide não possuir Estado decairia até esse mesmo ponto? Decide. Essa é a pergunta que tem sido feita há séculos. A ideia de uma sociedade sem um governo centralizado é extremamente intrigante e até controversa. Algumas pessoas acreditam que uma sociedade sem Estado é a chave para a liberdade individual e coletiva, enquanto outras temem que isso leve ao completo caos. Mas então, como é que seria viver numa sociedade sem Estado? Será que as pessoas seriam capazes de se autogerir, de tomar decisões importantes e resolver conflitos sem intervenção de uma autoridade superior absoluta e inquestionável? Será que a ausência do Estado levaria a uma violência desenfreada ou ao apocalipse? Hoje eu quero explorar com você esse mundo intrigante e descobrir se o anarquismo, a ausência de um Estado, pode ser a chave para um futuro melhor ou se é apenas uma utopia distante. Apesar da ausência de Estado, o anarquismo ser muitas vezes associado a ideias extremistas, a verdade é que existem muitas teorias anarquistas diferentes, cada uma com a sua própria visão de... Esse é um ponto, tá? Vamos lá, né? Porque a anarquia é uma sociedade sem Estado. Isso aí é uma afirmação muito abrangente, porque, primeiro ponto, né? Como eliminar o Estado? Isso depende do entendimento que a gente tem da funcionalidade do Estado, da razão de ser do Estado. Né? O Estado é real, ele existe, ele tem uma funcionalidade histórica. Né? E eu, por exemplo, entendo o Estado como um instrumento de dominação de classe. Correto? Sendo assim, eu também defendo uma anarquia. O comunismo é uma anarquia, é uma sociedade sem Estado. A questão é como abolir esse Estado. Né? Se o Estado é um instrumento de dominação de classe, a gente pode entender que toda sociedade de classes necessariamente tem Estado. Porque uma sociedade de classes necessariamente possui instrumentos de dominação de classe. Um instrumento coercitivo de dominação de classe. E essa é a função do Estado, organizar os aparatos de dominação de classe da classe dominante. Portanto, na visão de um comunista, a superação da sociedade de Estado só é possível com a superação da sociedade de classes, ou seja, se eliminando a necessidade de existência de instrumentos de dominação de classe que, por excelência, constituem o Estado. Portanto, uma sociedade sem Estado só é possível, na concepção comunista, não havendo propriedade privada dos meios de produção, que é aquilo que estabelece a existência de uma sociedade de classes. Portanto, tem que acabar com a luta de classes, tem que acabar com a propriedade privada, para assim podermos pensar na construção de uma sociedade sem Estado, onde o Estado se transforma em algo obsoleto. Para nós, essa é a linha. A linha é transformar o Estado em algo obsoleto para que ele define, como bem nos explicou Lenin. Mas vamos lá, vamos ver para onde que ele vai. Se ele vai definir as coisas nesses termos, se ele vai identificar a função do Estado, se ele vai identificar a natureza da sociedade de classes. Vamos ouvir o que ele vai dizer. Como a sociedade sem um Estado poderia funcionar. Algumas teorias propõem uma sociedade baseada em liberdade individual e empresas privadas. Esses são, por exemplo, os libertários. Enquanto outras ideologias anarquistas defendem a ideia de uma sociedade baseada em colaborativismo e autogestão, de forma que todos espontaneamente queiram entregar aquilo que eles produzem para o bem comum. Isso seria o comunismo. O conceito de Estado, em termos simples, nos diz que o Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Estranho ali, né? Estranho ali a definição dele de comunismo, né? Para dizer o mínimo, Bem en passant, para não dar foco, para ele seguir adiante, para a gente não ver os problemas do que ele construiu ali. Então agora ele vai definindo Estado. Conceito, entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Bom, isso é basicamente o conceito dado para as crianças no ensino fundamental na aula de geografia. Né? O que é Estado? Estado é um ente formado por um território, um povo e um governo. Só que isso, gente, isso é a superfície. Isso são as determinações
mais superficiais. Isso é a aparência do Estado. E a aparência, embora contenha a essência não está evidente na aparência. A gente precisa desvelar a essência daquilo que está presente na aparência. Portanto, esse poder soberano para governar, que está dito ali no conceito que ele está trabalhando, já esconde o quê? O processo de dominação inerente às sociedades de Estado. O Estado existe para garantir a dominação. O governar um povo é dominar um povo, é submeter um povo à força do Estado. O Estado é um elemento coercitivo, um elemento de execução de força na sociedade. Ele é responsável por estabelecer as leis e regulamentações que governam as atividades dentro desse território. Ele tem o poder de fazer cumprir essas leis por meio de instituições como a polícia e como as forças armadas. E aqui... Interessante, né? Porque assim, o Estado determina isso, mas a gente tem que entender o seguinte, o Estado, ele é administrado por pessoas que estão em determinada classe social. Portanto, as definições do Estado são tomadas a partir de um interesse da classe social que domina o Estado. Isso que está implícito na fala dele, mas que é muito importante. Porque senão parece que o Estado é uma entidade fantasmagórica que tem vontade própria. Não, ele não tem. Ele é constituído por pessoas que controlam essa institucionalidade e têm interesses. A função primordial do Estado é a defesa da propriedade privada. Por isso a polícia que ele está citando agora. Por isso o sistema judiciário que ele também está citando. Por que a polícia ela precisa ser um órgão de Estado e tem que ser uma força monopolista? Porque não pode haver disputa por execução desta função. A função coercitiva de usar a força do Estado. Ou seja, a gente tem diferentes forças em diferentes estados, não dentro do mesmo estado. E esse é um dos graves problemas, apenas um dos muitos graves problemas do anarcapitalismo, que não consegue solucionar este impasse da necessidade de nós termos um regime cartorial monopolista, de controle do Estado, e uma polícia também monopolista de Estado, para garantir a propriedade privada, a propriedade dos proprietários. Essa é a função primordial do Estado. Quando a gente volta lá para o passado, para a gênese do Estado, é exatamente isso que nós encontramos. A organização de uma classe a fim de manter sua propriedade a partir da violência. O Estado é o aparato da classe dominante para a aplicação da violência cotidiana. Essa é a função do Estado. Quem diga que uma coisa é certa, que o Estado sempre será uma entidade coercitiva, que te obriga a pagar impostos e que faz você trabalhar para ele sobreviver, isso em tempos de bonança, tanto em tempos de crise. Há quem diga que não teve uma organização criminosa na história da humanidade que conseguiu criar um ciclo de violência e crimes tão forte quanto o próprio Estado. Mas será que isso... Ele tá entendendo? Ele está demonizando o Estado. As pessoas são obrigadas a trabalhar para sustentar o Estado. É uma força fantasmagórica, não existem pessoas no Estado. O tributo, gente, ele é a forma de manutenção material do Estado. É como o Estado consegue tirar, né, aquilo que é produção material da sociedade para a manutenção das suas estruturas. O Estado precisa ter policiais, o Estado precisa ter instituições, prédios, um mundo de coisas que, como ele não produz nada, ele precisa extrair da sociedade que produz a partir do trabalho. Então ele impõe uma taxação. Por isso a gente chama de imposto, né? Aquilo que é imposto à sociedade. Só que esse imposto, na verdade, é a condição para a existência do Estado. Uma vez que essa é a forma do Estado conseguir aquilo que é necessário para a sua manutenção. Agora, se o Estado não existe, quem é que garante a propriedade privada, por exemplo, dos meios de produção? Vejam, há uma dupla necessidade aí. Aquele que é tributado depende da existência do Estado para que ele seja
proprietário. É o Estado que garante a propriedade. E para que exista Estado garantindo a propriedade, um tributo deve ser pago. Então é uma troca. O Estado garante a propriedade daquele que produz e aquele que produz entrega parte da produção para o Estado poder continuar existindo. Aí é um outro ponto que os anarcapitalistas também não compreendem. Não compreendem esta necessidade. A necessidade de prescrição da propriedade e de defesa da propriedade. Então o Estado é que determina quem é dono do quê e garante essa propriedade. E só pode haver um modo de produção baseado na propriedade privada, como o capitalismo, se existe Estado para garantir a propriedade privada. Então, é muito sedutor a gente esconder, quando vai falar do Estado, o fato elementar que o Estado, na verdade, é a sistematização, a institucionalização dos anseios da classe proprietária, a fim de manter as suas propriedades. E aí eu estou falando, evidentemente, da propriedade privada, ou seja, propriedade privada dos meios de produção. Isso é, de fato, o problema do Estado? Ou será que o problema é justamente as pessoas que administram o Estado? Será que é a natureza do ser humano, que, especialmente quando ele ganha poderes sobre outros seres humanos... A natureza do ser humano é sempre complicadíssimo, né? Por quê? Porque mudam as relações de produção, muda a natureza do ser humano. Então nós compreendemos como natureza do ser humano só aquilo que é biológico. O resto são construções sociais, sujeitas ao tempo e ao meio. Ele acaba tendo sua cabeça poluída, deslumbrada com tanto poder e com tanto controle, e com isso sentem incentivo para tirar vantagem dos menos favorecidos e facilmente manipuláveis. Ou será que isso também é uma coisa assim, ó, que a galera tem que parar e botar a mão na consciência e pensar um pouquinho. O poder que corrompe é aquele atingido a partir de um cargo na administração pública, é isso? Então o poderoso é o governador, é o deputado, é o presidente. Então esse que vai se deslumbrar com o poder. Então o que resta para quem realmente tem o poder, o que está acima desse? São os grandes bilionários, as grandes corporações, os grandes bancos, os grandes fundos de investimento. Eu já disse aqui em outros momentos. O Bill Gates, o Jeff Bezos, esses caras precisam ser presidentes dos Estados Unidos? Quem vocês acham que é mais poderoso? O Jeff Bezos ou o atual presidente dos Estados Unidos, que anda literalmente por aí caindo pelas tabelas? Não interessa para o Jeff Bezos ser presidente dos Estados Unidos, porque seja qual for o presidente dos Estados Unidos, vai ser um funcionário dele. Estou entendendo? E eu estou dando aqui exemplos extremos para que vocês entendam, mas isso acontece. A classe dominante controla o Estado. Os políticos são empregados da classe dominante no capitalismo. É essa a percepção que a gente tem que ter. Né? O verdadeiro poder não vem da investidura que um cargo lhe deu, não vem de uma força espiritual. O poder é produto da realidade material. E é isso que um bilionário busca, poder político. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, galera. O poder de consumo de uma pessoa que tem 1 bilhão ou que tem 20 bilhões é o mesmo. É o mesmo. Praticamente ilimitado no planeta Terra. Então por que uma pessoa anseia tanto continuar acumulando riqueza para além de 1 bilhão? Porque essa pessoa quer acumular mais poder político. É essa a função do bilionário. O acúmulo de poder político. Ele quer comprar presidentes, ele quer comprar deputados, ele quer comprar governadores, para assim continuar impondo a sua vontade, utilizando o Estado como um instrumento seu. Essa é a função de um bilionário.
É que o Estado realmente garante direitos e define limitações do que você pode ou não pode fazer para o bem de todos. Afinal, o Estado diz que ele garante a nossa segurança. Ele te dá iluminação pública, ele te dá leis, ele dá justiça, ele dá punição para aqueles que não andam de acordo com o caminho que o Estado define, que é o melhor para a sociedade. Bom, definitivamente não é o que pensa Harry Browne, que falou: o governo é bom em uma coisa, ele sabe quebrar as suas pernas, apenas para depois lhe dar uma muleta e dizer: veja só, se não fosse pelo governo, você nem seria capaz de andar. É muito sedutora essa estratégia de botar a culpa no Estado e defender o capitalismo. Porque aí você não consegue mudar nada. Porque o capitalismo é dependente do Estado. Mas aí o que acontece? Por que isso é útil? Bom, porque você tira o foco do real problema, que é o capitalismo. Aí você inventa um inimigo, que é o Estado. Então você... né, ninguém gosta de pagar imposto. Isso é uma coisa muito fácil de mobilizar, né, uma luta contra o imposto. Porque ninguém gosta de pagar imposto. É evidente que ninguém gosta de pagar imposto. A pessoa se sente obrigada a fazer esse pagamento, né? Literalmente isso lhe é imposto. Então a pessoa não gosta desse tipo de imposição. Então é muito fácil mobilizar isso. E aí você não percebe que, na verdade, o problema não está no Estado. O problema está em quem controla o Estado, que faz com que essas coisas aconteçam. Porque o classe média adora reclamar do imposto que paga, mas não percebe que, por exemplo, o Estado lhe atende. O Estado lhe atende porque o mínimo de infraestrutura que existe para a classe média e para a classe dominante. Quanto mais proletarizado o trabalhador, menos infraestrutura, menos Estado, menos policiamento, menos direitos civis. Compreendem? Então, é muito fácil mobilizar esse ódio contra o Estado porque é uma estratégia útil para o capitalismo. Esconde o verdadeiro culpado, que são os capitalistas, que controlam o Estado e determinam as políticas. Porque, por exemplo, a tributação. Quanto mais rico, menos tributo paga, gente. Proporcionalmente menos tributo paga. E outra, quando acontecem as crises sistêmicas do capitalismo, os estados salvam quem? Os trabalhadores ou os bancos? Os trabalhadores podem perder suas casas, podem perder seus empregos pela crise, podem ter sua renda corroída pela inflação. Os bancos são socorridos para que não paralise o sistema, não é? São grandes demais para falir. E aí são socorridos. E quando eventualmente um banco quebra, o banqueiro não. O banqueiro não. Quem é que não vai lembrar aqui do caso icônico da quebra do Banco Safra aqui no Brasil? Alguma vez a família Safra deixou de ser uma das mais ricas e poderosas do Brasil? Não, continuam até hoje assim. Como se nada tivesse acontecido, operando no mercado. Porque é assim que funciona. E é fácil iludir a classe média, que a única coisa que ela consegue ter da classe dominante é a ideologia, e aí, tendo a ideologia da classe dominante, ela se sente incluída no clubinho, por isso ela defende aquele que estala o chicote no seu lombo. E aí você consegue iludir a classe média, que tem lá no seu contra-cheque descontado imposto de renda, que cai na malha fina, que paga IPVA, que paga IPTU. É fácil iludir a classe média, né? Com aquelas coisas todas, comparando os preços praticados no Brasil com no exterior. E aí você vê o problema no imposto, aí você vê de repente que não tem a luz bonitinha na rua, ou a rua não está com o calçamento em dia, e aí você acha o bode expiatório perfeito, o Estado malvadão. E é muito fácil, porque você culpa o Estado e não culpa quem controla o Estado, que são os capitalistas. E aí fica fácil para o capitalista continuar rindo da sua cara. Então, eu te pergunto, e se Estado não existisse? E se não houvesse essa força autoritária que alcança todos os territórios do país e que tenta controlar boa parte da sua vida com o discurso de que isso é pro seu bem? Bom, se não existisse Estado, não existiria propriedade privada. E aí nós teríamos uma nova sociabilidade. Né? A questão é como que o Estado deixaria de existir? Num passe de mágica, as pessoas vão se reunir e dizer, gente, vamos acabar com o Estado? Acho que vai funcionar melhor. Vamos fazer uma experiência aqui? Isso é um idealismo rasteiro, né? Uma coisa estúpida de se pensar. Então a questão é como proporcionar a obsolescência do Estado para que ele possa deixar de existir. E aí só há um caminho, eliminando aquilo que lhe dá origem, ou seja, a propriedade privada.
Porque a origem do Estado é a propriedade privada. Por isso que é uma estupidez. O bordão imposto é roubo. Porque o imposto ele é uma necessidade para a existência da propriedade privada. Uma vez que ele é o condicionante para a existência do Estado. E o Estado é o que prescreve e garante a propriedade dos proprietários. Então vocês têm que escolher. O que vocês querem? Capitalismo, portanto, imposto, ou a superação do capitalismo, onde os tributos não serão mais necessários. Esse é o ponto. Os anarquistas acreditam que as pessoas podem se organizar e viver numa sociedade baseada na cooperação voluntária, na solidariedade e na autogestão. A anarquia tem raízes históricas em alguns movimentos sociais e políticos que se opuseram à opressão e exploração do Estado, à monarquia absolutista, a ditaduras governamentais. E, como a gente viu, mesmo que existam várias correntes diferentes de pensamento anarquista, elas compartilham uma visão utópica de uma sociedade sem hierarquia, em que todas as pessoas são livres e iguais em seus direitos. Mas por que eu falo visão utópica? Porque essa visão é impossível de alcançar? No nosso caso, não. No nosso caso, não é. Até porque se contrapõe à visão utópica. Nós estamos falando de socialismo científico. Né? Por isso que a gente não pode simplesmente idealizar uma sociedade sem Estado. A gente tem que construir a transição da nossa sociedade para uma sociedade superior. Então há um caminho, que é a supressão da classe dominante. Por isso que o nosso socialismo ele é científico e não utópico. Não necessariamente. É porque, inevitavelmente, sempre vai existir alguma forma de organização para controlar segmentos da sociedade. Por exemplo, você pode imaginar qualquer sociedade pós-apocalíptica de ficção em que algumas pessoas vão simplesmente acabar tomando mais partido para ser ativas em relação às questões públicas do que outras. Então sempre vai haver um conselho de representantes em que membros daquela sociedade são escolhidos para representar os outros, debatendo... Ai, como assim, o liberal não consegue entender, né? Isso tudo, gente, vai depender das relações de produção. O que vai estabelecer, ele mostrou ali as cenas, né, da comunidade comunista lá, da série, né? E por que aquilo aconteceu naquele sentido? Porque os meios de produção eram comunais. Então, nessa sociedade pós-apocalíptica aí que ele está tentando imaginar, o que aconteceu ali para produzir relações comunais de produção? A propriedade dos meios de produção. Isso que interessa. Porque se você tentar manter a produção privada, necessariamente você vai ter que criar mediações entre esses agentes privados produtores, para que haja organização dessa divisão do trabalho. E essas mediações que constituem o Estado. Tendo entre si as questões de interesse geral e tomando decisões como se todos fossem uma grande família. É claro que isso não necessariamente aconteceria numa estrutura em que uma ou algumas pessoas vão tomar partido em relação às questões de todo o território nacional, mas isso pode acontecer de forma fragmentada, com núcleos de gestão dependendo da região em que um grupo de pessoas mora. Você pode ver isso acontecendo na vida real até. Isso é um gerador de lero-lero, né? Mas vamos lá. A gente colocar como exemplo várias tribos da Oceania, na África e até dos Estados Unidos, onde reservas indígenas inclusive atuam como uma jurisdição, leis, representantes próprios, que são separados do Estado americano. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tribo, você deve ter ouvido falar, dos Yanomamis, em que a sociedade... Gente, o que tem em comum nos indígenas, gente? Todos esses aí que ele citou. Que não construíram sociedades de Estado. Ausência da propriedade privada dos meios de produção. Nós estamos falando de sociedades que têm relações comunais de produção, gente. Esse é o ponto central que ele está simplesmente ignorando, porque isso destrói toda a linha de raciocínio que ele está tentando construir. A sociedade se organiza em aldeias autônomas e todo mundo divide as tarefas e as decisões são tomadas em conjunto. Então, se você chegou na conclusão, todas essas sociedades são pequenas, todas essas tribos indígenas são pequenas, você acertou. Elas não tiveram evolução, não tiveram desenvolvimento tecnológico, não inventaram celulares, não inventaram internet, não inventaram engenharia aeroespacial. Não inventaram crime, não inventaram sequestro, não inventaram latrocínio. Estão notando? Isso aí, gente, é uma fala, inclusive, preconceituosa dele. Porque a nossa sociedade ela não é melhor,
ela é diferente. Tá? E avaliar uma sociedade a partir das suas tecnologias, comparando sociedades diferentes, não é cabível, porque as tecnologias elas servem às sociedades. Então, as tecnologias que as tribos indígenas desenvolveram serviam e servem muito bem para a forma de organização do trabalho nessas sociedades. Tá? Já começa por aí. Mas, ainda assim, existem teorias de que sociedades sem o Estado centralizado poderiam funcionar, mesmo em lugares com milhões de habitantes. E para explicar isso, eu vou dar 2 desses vários pontos de vista e também te fazer uma outra pergunta. Para você, o dinheiro é algo imposto à força na nossa sociedade ou algo aceito e consentido por ela? Bom, dinheiro é uma relação social, tá? Tipicamente do capitalismo. Tá? Por quê? Porque o capital precisa ter um representante, né? Uma estrutura que seja o equivalente geral de valor. Isso é o dinheiro. A moeda é muito mais antiga que o capitalismo. Tá? E esta foi imposta à força, tá? Como um instrumento de Estado para conseguir extrair parte do produto material do trabalho em suas sociedades. Tá? Ela tem esta raiz histórica. Depois, nas relações entre diferentes estados, é que a gente vai ter um processo um pouco diferente, tá? Que vai envolver a metalização dessa moeda e por aí vai. Mas vamos lá, vamos seguir. Você me disser que o dinheiro é algo imposto à força na sociedade e que uma sociedade não dependeria dele para sobreviver, então provavelmente você é simpatizante do comunismo. Você já ouviu falar que o caminho para o comunismo é justamente levar numa sociedade sem Estado, onde tudo é de todos, porque todos compartilham seus próprios bens e serviços para o bem. Tudo não, né? Cara, sim. Meios de produção, tá? Meios de produção. Tá? Utensílios de uso pessoal não tem por que ser socializado, né? Em comum. A teoria do comunismo explica que o capitalismo é o caminho inevitável para a chegada do comunismo, porque é o capitalismo que faria eclodir todos os atritos e revoltas que fariam com que permitiriam finalmente que o povo, o proletariado, deixasse de ser oprimido pelos empresários, os detentores dos meios de produção. E dinheiro, em paralelo a isso, de acordo com os comunistas, é algo que oprime o povo, já que o povo depende de trabalhos análogos à escravidão para conseguir apenas sobreviver. Imagina que uma ilha fictícia... Não é o dinheiro, entendeu? A opressão é do capital. Porque o capital tem na sua dinâmica de reprodução necessariamente a exploração da força de trabalho. Então o que a gente quer é uma sociedade que não dependa da exploração para continuar existindo. Então o que a gente quer abolir é o capital. O capital. Tá? E o dinheiro é o seu melhor representante. Tá? Então a luta não é contra o dinheiro, a luta é contra o capital. Adotou essa ideologia comunista aí. Vamos chamar ela de Ilha Marx. Na Ilha Marx, todos são iguais, não existe hierarquia, e as pessoas da ilha são altamente responsáveis por si mesmas e pelos outros membros da comunidade, criando uma forte cultura de colaboração e ajuda mútua. As necessidades de cada indivíduo são atendidas de acordo com as necessidades de todos. Esse tipo de explicação já começa errada, porque veja, não existe como pensarmos o comunismo de maneira histórica. A gente tem que entender que o comunismo é a superação do capitalismo e o processo não pode ser ignorado. Porque este processo de superação é que vai determinar as relações sociais de produção no comunismo. Então imaginar uma Ilha Marx fazendo uma idealização é uma caricatura do que defendem os comunistas. Uma vez que para nós o processo histórico é que vai determinar a forma da abolição da propriedade privada e ao longo deste processo é que são constituídas novas relações de produção. Por isso a necessidade do socialismo, que após a Revolução temos então a instauração da ditadura do proletariado em substituição à ditadura da burguesia que a gente vive hoje. Então, a classe trabalhadora toma conta do grande aparato de dominação de classe que é o Estado, e a partir dessa posse começa a haver a subversão das relações capitalistas de produção, as transformando em relações comunistas de produção.
uma vez que não existem relações socialistas de produção. Então o socialismo é um período de transformação das relações de produção e de abolição do Estado, onde o Estado, a partir do avanço do processo de transição, vai definhando conforme vai ficando cada vez mais obsoleto. Por isso que é inútil imaginarmos o comunismo sem entendermos como que esse comunismo se desenvolveu a partir deste processo. Porque este processo é que vai determinar as novas relações de produção que nós não sabemos ainda quais são. A única coisa que nós sabemos é que, para que o Estado define, há de haver o definhamento de relações de produção baseadas na propriedade privada dos meios de produção. Então nós sabemos apenas que é necessário eliminar esta forma de propriedade e as relações de produção derivadas dessa forma de sociedade. Agora, como que isso vai acontecer e qual o produto dessa transformação, nós não sabemos exatamente. Portanto, nós não podemos idealizar o comunismo. A única coisa que a gente sabe é que nós vamos depender de um sistema autogerido que só é possível a partir de uma superação das relações capitalistas de produção e com o aproveitamento da produtividade, das tecnologias desenvolvidas na sociedade capitalista, porque também é necessário que a gente compreenda que nós não negamos o capitalismo como produto histórico da luta de classes. E Marx e Engels entendiam o capitalismo como a mais produtiva das sociedades de classes e que, portanto, estabeleceriam aquilo que é necessário para uma sociedade comunista, que depende da superação da escassez, algo que só a produtividade é capaz de proporcionar. Então vejam, a gente entende o comunismo como a superação do capitalismo e a gente entende que o capitalismo criará as bases para esta nova sociedade. Entretanto, esta nova sociedade não é um produto da evolução natural das relações sociais. O capitalismo só vai cair se a gente derrubar ele, por mais que ele crie as condições para sua queda. Porque ao mesmo tempo que ele cria as condições materiais para sua queda, superestruturalmente, a ideologia tenta manter afastada a ameaça comunista, fazendo com que, mesmo acumulando contradições, mesmo concentrando e potencializando crises, o capitalismo siga se mantendo, fazendo ser necessário que a gente o derrube. Perfeito? Toda a comunidade e não de acordo com a sua riqueza ou posição social. Aliás, na ilha não existe riqueza no sentido financeiro da palavra, porque o dinheiro foi abolido. Todas as necessidades de um cidadão comum da ilha. Aí que tá. É lógico que vai existir riqueza numa sociedade comunal. Só que essa riqueza, ela é o produto do trabalho, enquanto relação social. Então não vai haver uma pessoa rica, vai haver uma sociedade rica, uma sociedade de abundância. E esta abundância é a riqueza de uma sociedade baseada em relações comunais de produção. Eles são atendidas através de trabalhos voluntários. As grandes decisões, então, elas são tomadas por comitês. Voluntário não, galera. Não é voluntário, é necessário. O trabalho é necessário. Hã? Porque vejam, no socialismo, nessa etapa de transição, resumindo e simplificando bem, não trabalha, não come. Não trabalha, não come. Você tem que colaborar com o seu trabalho para a sociedade. E a etapa do socialismo é a etapa que vai construir uma nova superestrutura, uma nova cultura, uma nova sociabilidade. E o que vai ser abolido é o trabalho alienado. E o trabalho é o que nos faz humanos. É da natureza, do gênero humano, o trabalho. Porque
Nós, humanos, nos adaptamos ao meio a partir do produto do nosso trabalho e não a partir da nossa evolução biológica. De modo que não existe sociedade humana sem trabalho. O trabalho enquanto relação social. E é isso que vai ser transformado no comunismo. Com a abolição do trabalho alienado. Com a abolição da exploração da força de trabalho. Uma vez que a força de trabalho vai ser melhor aproveitada pelo trabalhador, pelo conjunto da sociedade. Se a gente eliminar a concentração do poder político derivado da realidade material, do acúmulo de poder material de uma pessoa sobre as outras, nós vamos ter o fortalecimento de relações comunais de produção que vão buscar tornar a sociedade como um todo mais rica. Então esse trabalho ele não é voluntário, não é uma coisa assim, por que eu vou trabalhar se tem outro trabalhando para mim? Isso é querer imaginar o comunismo a partir da cabeça que a gente tem hoje. Onde o trabalho é um fardo. Porque a gente vive o trabalho alienado, onde o trabalho é desgastante, onde a rotina é impetuosa, onde é degradante a situação de trabalho, onde a gente é exaurido por uma carga horária de trabalho alta demais. Nada disso é uma realidade de relações comunais de produção numa sociedade de abundância, onde o trabalho tende a valorar o indivíduo. Vai haver uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento do trabalho, onde a gente vai poder, a partir do nosso trabalho, também se realizar socialmente. Sem o trabalho alienado, que é esse trabalho desgastante que nos corrói e que nos consome. E assembleias. E se a ilha tiver milhões de habitantes? Então, vários comitês são formados, representando cada parte da ilha e formando uma assembleia em que tudo é discutido e decidido em prol dos habitantes da Ilha Marx. Cada cidadão trabalha e se educa com o objetivo de melhorar a ilha, para si e para os outros à sua volta. E já que não existe dinheiro, cada um pode trabalhar naquilo que gosta, sem medo de pobreza. Afinal, o humorista trabalha, em última análise, pelo dinheiro ou para fazer as pessoas rirem, porque é isso que ele gosta de fazer, não é? Então, como consequência, a arte, a ciência prosperam na ilha, algo que o capitalismo, então, mataria, já que ele sufoca diversos especialistas que não conseguem viver da própria arte. A necessidade de trabalho também foi abolida. Na Ilha Marx, você desfruta de tudo, porque tudo é seu e todo mundo que produz faz isso voluntariamente. E você pode consumir o quanto você quiser. Saindo da Ilha Marx, eu quero te apresentar agora outra visão. Se você responder que dinheiro é algo que a sociedade consente, que ele é necessário e que o capitalismo não é algo imposto à sociedade, que é simplesmente a forma natural de como ele eclodiu, então você talvez seria adepto ao libertarianismo, ou anarcocapitalismo. Uma crítica que os anarcocapitalistas têm com o comunismo é que o comunismo prega que todos sejam iguais, mas não pelos bons motivos. Aristóteles disse que, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. O ser humano jamais teria vontade de cuidar de algo que é do outro, assim como ele toma conta daquilo que é seu, por exemplo. Por que pessoas... Isso só é verdade numa sociedade baseada na propriedade privada. Tá? Qualquer sociedade indígena desmente isso que ele está falando ali. Nunca houve essa ideia de não vou produzir, de não vou fazer, porque nada é meu. Né? Esse é um pensamento que a gente só consegue ter com as lupas do capitalismo. São mais propícias a jogar lixo na rua enquanto limpam a sua própria casa. Porque a partir do momento em que a gente sabe que algo é nosso, a gente quer ter carinho e cuidado com isso. E uma sociedade comunista, no longo prazo, ela não poderia se sustentar. Já que uma sociedade não consegue se sustentar, você tem pessoas que querem consumir o máximo possível sem necessariamente estar produzindo a sua parte. E isso é algo que o comunismo permite, que você... Isso eu já expliquei antes, né? A questão do trabalho alienado, não trabalho. E por que não faz o menor sentido isso, né? Não faz o menor sentido. Isso aí é imaginar um comunismo com pessoas que têm a cabeça do capitalismo. Tende a imaginar uma superestrutura capitalista num mundo de infraestrutura comunista. Tá entendendo? A gente tem que entender que a nossa forma de pensar é produto das nossas relações de produção, gente. Tá? Então, se nós tivermos relações de produção comunistas, nós não vamos ter uma cabeça, uma cultura, uma forma de pensar capitalista. Por isso que é tão difícil para a galera entender que vai mudar essas relações de produção e, portanto, vai mudar a maneira das pessoas pensarem.
de lidarem com o trabalho. As pessoas sequer conseguem vislumbrar o que seria um trabalho não alienado. Você possa simplesmente ficar sentado o dia inteiro sem produzir nada para a sociedade, enquanto você consome o trabalho voluntário de pessoas que, pelo bem comum, estão entregando o seu ofício. E até porque, assim, né, como o chat está dizendo ali, eu nem comentei aquela explicação de como seria uma sociedade comunista, porque, assim, aquilo é uma bobagem enorme. Ele tirou da cabeça dele, ele literalmente imaginou aquilo, tá? Aquilo não tá em Marx, não tá em Engels, não tá em lugar nenhum, tá? E a explicação é justamente aquela que eu dei já alguns minutos atrás aqui mesmo no vídeo. As pessoas, já que têm acesso a tudo, querem acabar consumindo mais do que o que elas produzem, então, na verdade, a consequência do comunismo é igual repartição de misérias, já que as poucas pessoas que, de fato, estiverem inclinadas a produzir voluntariamente... Isso é tão ridículo que ele está dizendo, que ele está descrevendo aí o pensamento do capitalista, que é aquele que não produz nada, quer consumir muito, quer viver do trabalho dos outros, quer dizer, algo que só é possível numa sociedade capitalista. A gente tem que entender que quem não trabalha é o burguês. Quem vive do trabalho dos outros é o burguês. Quem quer consumir muito mais do que o necessário é o burguês. A gente só tem este padrão de consumo que está dilapidando os recursos naturais do planeta por causa do capitalismo. Nós não precisaríamos consumir tanto quanto a gente consome. Entende? Isso é uma necessidade do capital, que precisa sempre produzir mais e mais, porque ele se reproduz a partir da reprodução de mercadorias. A reprodução do capital se dá a partir da reprodução de mercadorias. Por isso que sempre o consumo é estimulado. Quer dizer, o capitalismo sequer é racional, no sentido da utilização dos recursos naturais. Uma sociedade comunista, advinda após a superação do capitalismo, com certeza administraria os recursos de maneira muito mais racional. É isso que a gente busca, racionalidade, e não essa maluquice imposta pelo capitalismo. Para o bem comum, vão estar sendo tão saqueadas pelos outros que confortavelmente querem disputar para pegar suas migalhas sem produzir nada em troca, que existe tanta escassez de produção que todos ficam pobres. Saca? O que não faz o menor sentido, sendo que a miséria é artificial, né, gente? Hoje só existem pessoas miseráveis no mundo por causa do capitalismo. A gente joga muito mais comida fora do que a quantidade de gente que daria para alimentar com essa comida jogada fora. Tem muito mais casas sem ninguém dentro do que pessoas sem casa. Compreendem? Então, assim, a pobreza ela precisa existir para valorar as coisas no capitalismo. Portanto, por mais que o capitalismo ele seja produtivo, necessariamente ele concentra essa riqueza para continuar havendo a miséria. A miséria ela é uma necessidade do capitalismo. Ela sempre foi uma necessidade histórica, por causa da escassez. Só que agora ela não é mais uma necessidade histórica, agora ela é uma necessidade sistêmica. A miséria, hoje em dia, ela é artificial e ela existe como produto do capitalismo. E é muito legal você ver o capitalista dizendo que no comunismo a gente produziria miséria, sendo que literalmente o capitalismo produz uma miséria que para ele é necessária. A miséria é uma necessidade do capitalismo. É justamente que por isso, para os libertários, a propriedade privada é algo essencial. Nada pode ser de todos. Tudo precisa ter um dono. Porque assim, movidos pelos próprios interesses capitalistas de poder buscar o lucro, o dono acabaria tendo um incentivo para aumentar sua produção de seus serviços, de seus produtos, para que ele possa assim ganhar mais dinheiro. Então, agora vamos dizer que existe essa outra ilha, que é não muito longe de Marx. Vamos dizer que essa ilha se chama Libertália. Em Libertália, a economia é completamente livre e, claro, não existe intervenção governamental. Todas as empresas e indivíduos são livres para produzir e vender o que quiserem. O mercado regula tudo, e por isso os preços são determinados puramente pela oferta e demanda. Os habitantes em Libertália são livres para escolher onde querem trabalhar e, como resultado, a sociedade é altamente meritocrática, pelo trabalho duro, pela habilidade e competência de cada indivíduo, pela sua coragem e resistência à tomada de riscos. Mas e em termos de reuniões, assembleias para decisões importantes? Libertália não tem nada disso e significa que existem apenas uma série de empresas privadas que fornecem serviços normalmente associados ao que o governo tradicional ofereceria, mas agora estão sendo oferecidos por empresas de segurança. É muito engraçado essa teoria aí, cara. Empresas privadas de segurança. Quer dizer, você elimina o monopólio do uso da força. Entendeu? O que ele está descrevendo aí já aconteceu, tá, gente? E isso é literalmente o feudalismo.
literalmente o feudalismo. Tá? Você tira a tecnologia que se tem hoje, mas é literalmente o feudalismo. Cada feudo era uma unidade privada, uma unidade produtiva, privada. E o senhor feudal, ele tinha a responsabilidade de administrar essa produção, consumir essa produção, negociar essa produção. E o que aconteceu com essas empresas privadas, por exemplo, de segurança? Cada senhor feudal tinha a sua empresa privada de segurança, a sua cavalaria. E o pau cantava, era assim que funcionava, entendeu? Cada feudo era um estado, um mini estado, né? Porque aí o senhor feudal, ele impunha a força, né? Seu poder coercitivo para extrair do servo parte daquilo que o servo produz. Então ele era a lei, ele negociava ali. E o que aconteceu? É tão ridículo isso, gente, tão ridículo, porque veja assim, ó, o sistema monetário é estatal. Ele existia, tá? Nós tínhamos um sistema monetário em Roma. Roma cunhava moeda, tributava nessa moeda, expandia a base monetária, diminuía a base monetária, inflacionava a moeda, controlava a moeda. Quando Roma caiu, não caiu a propriedade privada, gente. Quando o Império Carolíngio foi se esfacelando, o que foi acontecendo? O poder centralizado do Estado foi se esfacelando e o poder local do senhor feudal foi aumentando. Ou seja, o Estado deixou de organizar o sistema monetário. O que aconteceu com o comércio, que era riquíssimo em Roma? Ele foi desaparecendo. Porque as relações de comércio dependem de estabilidade, de guerras, um controle político centralizado, polícia, sistema judiciário. Como tudo isso colapsou e cada senhor impunha a sua vontade na base da força que era capaz de mobilizar, as cidades onde existia o comércio foram se transformando em cidades fantasma, o comércio foi desaparecendo, houve uma escassez, um sumiço da moeda. O retrocesso ao escambo entre o feudo e outro. É basicamente o que acontece. Se não houver um órgão centralizado capaz de estabelecer a concorrência entre os capitalistas. Gente, é impossível. O Estado é o que organiza a concorrência entre os capitalistas. É o que mantém cada capitalista no seu quadrado. Por isso que os capitalistas disputam o Estado, mas jamais pensam em aboli-lo. A ideia de abolir Estado e manutenção do capitalismo é uma ideia juvenil. É uma ideia infantil criada para vender liberalismo. Porque nenhum capitalista sério defende isso, porque sabe dessa contradição flagrante. Empresas de energia, empresas de saneamento, empresas de justiça, empresas de polícia e de defesa. Esses serviços são prestados para outras empresas e outros indivíduos por meio de contratos, e que, se o cliente não ficar satisfeito, simplesmente procura uma empresa concorrente que fornece um serviço melhor. Libertário não é um lugar livre. Imagina que legal, né? Eu contratei uma empresa para escriturar a minha propriedade aqui. Entendeu? Só que aí o meu vizinho contratou uma outra empresa para escriturar a minha propriedade. E ele bate na minha porta e diz, olha aqui, ó, tem um papel aqui do cartório lá que eu contratei dizendo que essa propriedade aí é minha, então vaza daí. Aí eu vou dizer, não, mas olha aqui, eu tenho um papel do outro cartório aqui dizendo que a propriedade é minha, então eu não vou sair. Aí o meu vizinho vai dizer, então tá vendo aqui esse exército aqui que eu contratei? Ele vai te expulsar daí. Aí eu vou dizer daqui, não, mas eu tenho aqui esse outro exército aqui que eu contratei que vai impedir o teu exército de me expulsar daqui. E eles vão decidir na porrada. Tô entendendo? Vão decidir na porrada. Por que eu tô falando isso? Tirei da minha cabeça? Não, porque a experiência histórica nos mostrou isso. Isso é a experiência histórica, tá? Livre de corrupção. Ainda existem seres humanos maus, empresários até, que acabam prestando serviços que são diferentes daquele que ele se dispôs a, de fato, assinar no contrato. Mas as empresas desses empresários rapidamente começam a ficar conhecidas como corruptas, como não idôneas, que acabam prejudicando a harmonia do todo. Imagina, gente, se hoje, com agências estatais de regulação, as pessoas sequer se lembram o nome das empresas responsáveis pelos escândalos. Vocês lembram do escândalo do leite com soda cáustica? Vocês lembram do escândalo da carne com papelão? Hã?
Isso são alguns exemplos extremos, mas assim, o capitalista, ele não tá nem fudendo, ele quer o lucro. Então se para ele botar soda cáustica no leite vai aumentar o lucro dele, foda-se. As pessoas não sentem o gosto no curto prazo, ninguém percebe. Se não fosse lá uma agência regulatória perceber, ninguém percebia. Essas empresas, elas foram boicotadas, né? Peguem, assim, exemplos históricos. Por exemplo, das empresas que apoiaram o nazismo, né? Volkswagen, Hugo Boss, tantas, né? Própria Coca-Cola. Alguma delas sofreu boicote? Isso não existe, gente. Isso simplesmente não existe. Não há precedente histórico. Isso é simplesmente uma coisa absurda que eles dizem para tentar justificar o injustificável. Porque no mundo real não é assim que funciona. As pessoas sequer percebem se não houver. Imagina você não ter agência regulatória para nada. Cada capitalista é responsável pela sua qualidade, pelo seu controle de qualidade. A única coisa que eles vão se especializar é em esconder as merdas que eles fazem. E quando alguém descobrir, eles mudam. Pronto, e segue o baile. O que vai acontecer? Alguém vai penalizar essa empresa? A comunicação vai ser assim perfeita? Quer dizer, não tem nada mais utópico que isso. Eles dizem que a gente é utópico. Nós não somos utópicos. O nosso socialismo, ele é científico. Justamente por nós não apresentarmos essas soluções estapafúrdias. A gente tem questões estruturais que a gente entende e consegue compreender um caminho para mudar essas estruturas, sem dar esse tipo de resposta besta, esse tipo de resposta idiota. Que faz com que a população lentamente não veja mais confiança nessas empresas e deixem de pagar dinheiro para elas por isso. Por consequência, é questão de tempo até esses corruptos ou então produtores ineficientes ou prestadores de serviços incompetentes acabarem sendo engolidos pelo mercado e deixarem de lucrar. Em Libertária, a arte e a ciência não só prosperam, mas também ajudam a ilha a ser um grande polo tecnológico mundial, devido aos grandes investimentos de empresas privadas locais e estrangeiras que visam lucro nessas áreas. Em Libertária, você é livre para nadar em um oceano de oportunidades, com a noção de que, sim, se você não trabalhar, não vai ter ninguém. E aí passam Pégaso voando, vem um unicórnio cavalgando, descendo do arco-íris você vê os ursinhos carinhosos deslizando, né? É isso, é isso. É o mundo do pirulito. É o mundo do pirulito. Trabalhando por você para que você possa disputar as suas migalhas, mas ninguém vai se importar se você cai duro de um lado porque você foi incompetente a ponto de você não se mobilizar para aprender habilidades que o mercado está disposto a pagar ou para oferecer produtos e serviços que outras pessoas querem comprar. Como indivíduo, é sua obrigação produzir mais do que o que você consome para que você consiga manter uma vida digna. E aí? Qual dessas ilhas você iria querer morar? Deixa nos comentários aqui. Bom, em última análise, é possível uma sociedade sem Estado Cara, se formar? tipo, duas bosta, cara. Duas bosta. Meu Deus do céu, cara. Eu fico puto, cara, com a desfaçatez, cara. Desfaçatez, assim, olha, eu vou aqui falar uma merda muito grande com uma musiquinha de fundo e uma gravação de uma câmera com lente boa. E vou distribuir uma bosta desse nível, cara. Desse nível, saca? Assim, é literalmente pode falar qualquer coisa. Eu não tenho A história paciência. ensina que sim, mas apenas sociedades pequenas. A natureza do ser humano talvez jamais permita que grandes sociedades A trabalhem natureza do ser humano é teu cu, tá bom? em conjunto no nível de E cooperação aí eu já tô coringando, porque não dá pra suportar, né? A natureza humana é teu cu. que a gente acabou de ver. Na Ilha Marx, talvez o fato de você não possuir absolutamente nada, já que tudo é de todos, mas de repente quando você começa a distribuir o pouquinho que tem, das poucas pessoas que querem continuar trabalhando para todos, então você ter tudo acaba sendo igual você ter nada, o que inevitavelmente iria acontecer é que em algum momento iria surgir núcleos de pessoas que iriam obrigar outras a trabalhar fazendo aquilo que a sociedade precisa. Não, tá? Assim, ó, esqueçam tudo que ele falou sobre Ilha Marx, isso é uma bobagem indescritível. Isso é uma bobagem indescritível. Assim, ó, eu vou inventar uma história maluca que não tem nada a ver com o comunismo, que não tem nada a ver com o marxismo. Vou criar premissas absolutamente infundadas de uma idealização tosca para falar mal. É isso, assim. Uma tática retórica que funciona assim. Eu vou falar uma quantidade tão absurda de merda num espaço tão curto de tempo que as pessoas sequer vão conseguir digerir isso pra mostrar pros outros a quantidade de merda que eu tô falando, que é basicamente o que ele tá fazendo aí.
Basicamente o que ele está fazendo aí. Ele está descrevendo uma coisa que ele tirou da cabeça dele para dizer que não funciona. Tá? É isso. Né? E não só o que as pessoas querem. Então, depois de um tempo, provavelmente alguns indivíduos teriam seus direitos de liberdade violados, já que se todo mundo achasse que algumas pessoas deveriam trabalhar com algumas coisas que elas não querem em prol do bem comum, em prol do coletivo, e isso inevitavelmente acabaria ferindo o princípio básico de liberdade que a gente espera de uma sociedade anarquista. Já na ilha de libertário, o que vai acontecer quando várias empresas se juntarem e formarem um monopólio de algum setor? Um pensamento infantil, gente. É um pensamento infantil tanto a respeito do comunismo quanto a respeito do anarcapitalismo. O anarcapitalismo em si é uma construção infantil, né? É uma questão bobinha, é uma questão assim frágil de todos os aspectos, né? E a forma como ele trata o comunismo é tão infantil quanto essa forma infantilizada de imaginar a sociedade que é o anarcapitalismo. E é muito sedutor para um jovem desse tipo que não estudou nunca nada de sociologia, de política, de filosofia, de economia, enfim. É uma pena, porque uma pessoa que nem essa, tipo assim, fugiu da escola, teve a mente lavada por ideologia, assim, é tosquinho mesmo, sabe? É fraco, é burro, acho que é isso, assim, é burrinho, sabe? É burrinho. É isso, assim. Por isso que ele consegue apenas ter, vamos dizer assim, insights tão medíocres, tá? Para ser generoso aqui, tá? Então, você simplesmente vai deixar o cara incompetente morrer porque ele não teve acesso ao estudo? Será que ele não deveria pelo menos ter merecido receber algum estudo de graça para conseguir ter? O cara é tão fraco da cabeça que ele não conseguiu entender as contradições estruturais do anarcapitalismo e está falando de uma outra bobagem que não tem nem pé nem cabeça, porque ele não conseguiu entender, né, a verdadeira contradição da parada. Ter um mínimo de base para aí sim poder construir uma vida digna, oferecendo habilidades, produtos e serviços que o mercado está disposto a pagar. Ou seja, se a gente acredita que sim, a gente precisa ter um mínimo de empatia com essas pessoas, então algum nível de controle coercitivo vai precisar existir. Os libertários ainda dizem que isso pode acontecer de forma voluntária, no sentido de sim, as pessoas elas podem ter acesso a esse tipo de habilidades, a esse tipo de educação de base para que elas se tornem seres minimamente qualificados para viver em sociedade. Aqui tem isso, tá? O anarcapitalista, geralmente, quando você espreme ele, sabe o que ele faz? Ele inventa o Estado. Ah, não, mas aí vai ter um acordo entre a classe proprietária. Então, o nome desse acordo entre a classe proprietária é Estado. Como eu já estou debatendo com esses caras há muito tempo aqui na internet, eu já sei disso, sabe? Então ele vai negar, ele vai fugir da realidade, ele vai dar pirueta, e aí você vai espremendo, ele sempre termina criando o Estado. Ele sempre termina. Entendeu? Porque é isso, um acordo entre a classe proprietária é, por definição, o nascimento do Estado. É isso. Por meio de doações voluntárias, de forma que só quem esteja disposto a pagar realmente pague por isso. E faz sentido, mas aí a gente se pergunta, a doação ela vai para algumas pessoas e vai deixar outras de lado? Será que vai ter doação para todo mundo? A gente não sabe. Pode ser que funcione, mas pode ser que realmente algumas pessoas sempre fiquem para escanteio. E pensa assim, na própria libertária. Imagina que tanto você e o seu vizinho são muito pobres, tá? E vocês se desentenderam um com o outro. Será que você vai ter dinheiro para pagar o serviço de uma empresa de arbitragem, de justiça, para dizer quem que tá certo e quem que tá errado? Não sabemos. Não só entre os pobres, cara, entre os ricos principalmente, porque o problema não é um desentendimento com o vizinho. O problema é um cara que tem um controle de um exército querendo vir tomar a sua propriedade privada de meio de produção. Esse é o problema. O problema não é o volume da televisão do vizinho que tá te incomodando. Entendeu? Veja como esses caras são tosquinhos. É um pensamento tosco. É tosquinho. É pouquinho. Assim, O problema não é o volume da televisão do vizinho. O problema é o fazendeiro da fazenda ao lado querer pegar as minhas terras. Esse é o problema. O que vai arbitrar isso? E não é uma questão de ter dinheiro. Ambos, nesse caso, vão ter dinheiro. Foda-se o papel que eles têm lá. Eles vão resolver na porrada. Se um quiser tomar a terra do outro, o que vai impedir vai ser a força. É isso que essa galera não consegue entender.
Pode ser até que surjam outras formas de conseguir justamente fazer com que, mesmo num ambiente completamente livre, sem qualquer tipo de coerção, mesmo pessoas que sejam muito pobres tenham acesso a esses serviços por meio da iniciativa privada. Mas a gente ainda tá para ver algum lugar que funcione desse jeito. Essas são as grandes questões quando a gente tenta visualizar uma sociedade sem Estado. Muitas vezes existem... Cara, essas são as grandes questões. Não, cara, assim, ó, você errou feio, você errou rude, você passou longe das grandes questões. Você sequer entendeu o que é o Estado. Você sequer entendeu o que é o Estado, tá bom? Você não chegou perto de uma questão mediana, muito menos as grandes questões. Você não faz ideia das grandes questões que envolvem o Estado, tá bom? Então é isso, tá bom? Vamos ficando por aqui, a nossa live extra, tá? Eu sabia que ia ser difícil de tancar e de aguentar esse gimo de alta radioatividade. Mas sobrevivemos, chegamos até o fim. Obrigado a todos e a todas. Deixe seu like, colabore, compartilha, se inscreve, aquela coisa toda, vocês já sabem. E logo, logo a gente tá de volta. Então por aí.